Quanto tempo depois ou é a mesma época? Qual que é? Na verdade, assim, é Pseudotsuka que chama, né? A divisão com o dinossauro foi ao mesmo tempo, né? São grupos irmãos. Dinossauro e pterossauro, né? Que vai para outro lado. Foi provavelmente na virada do Permiano para o Triássico ali. Triássico é onde surgem os dinossauros de fato, então o Pseudotsuka é um pouco anterior ali. Eu sabia isso, eu confundi. Quais são os períodos mesmo? Tem cetáceo... É assim, são três eras. Bom, origem da Terra, Tá. e aí você tem os éons, que a gente chama. Que é Éons? a divisão maior ali, né? Tá. Que cabe mais coisas. São 4 éons. Né? O primeiro é o Adeano, que vem do Hades, né? Que era o inferno grego lá, né? E porque era From Hell na época, né? Resfriando? Tava resfriando o planeta, não tinha oceano ainda, né? Tava ainda aquela ebulição entre Nem atmosfera, nem crosta nada. terrestre nem era muito dura ainda, né? Não era muito solidificada, então tava aquela coisa lá. A gente tava mais parecido com Mercúrio, talvez? Ou não? Não, nem isso. Não, tava formando o planeta. Tava formando ainda. Não tinha lua ainda. Tem aquele lance tem aquele lance da porrada que veio um outro planeta, deu porrada, formou a lua, tal, não sei o quê. Tanto é que o pessoal acha rochas iguais na Terra e na Lua, pá. Puta, que loucura. E aí você tem que chamar o Serjão para explicar, né? Ele que vai saber explicar melhor, né? E aí, esse é o Adeano. Depois tem o Arqueano, né? Arqueo antigo, né? E o Arqueano é onde teve a formação dos oceanos, formação da atmosfera, né? E foi onde surgiu a vida. Né? No Arqueano surgiu a vida, que era unicelular. Surgiu depois a vida fotossintetizante, que aí foi que gerou o oxigênio que a gente tem para respirar, né? Então a vida impactou no planeta como um todo, né? Por isso que a Terra tem tanto oxigênio na atmosfera. Por causa do aparecimento da vida, surgiu mais vida. Surgiu também, né? Né? Mas exato, né? Porque não tinha oxigênio. Tanto é que a primeira grande extinção foi o surgimento do oxigênio. Porque o que acontece? Não o surgimento do oxigênio. O pessoal vai achar que o oxigênio claro, apareceu oxigênio, morreram. Não era isso. Não é, né? Mas, na verdade, o aumento da taxa de oxigênio foi por causa da vida fotossintetizante, né? A fotossíntese produz oxigênio. E aí, por causa disso, toda a vida que existia antes não dependia do oxigênio. Entendi. Que, obviamente, porque a taxa era baixa. Quando surgiu o oxigênio, ele foi tóxico. E aí morreu todas essas formas de vida que não usavam oxigênio, morreram. E aí, a partir dali, todas as vidas que surgiram eram vidas adaptadas ao oxigênio. Mas hoje em dia a gente nem sabe que tipo de vida era essa ou a gente consegue especular? A gente tem hoje ainda alguns grupos de bactéria que vivem em ambientes livres de oxigênio. Tipo fossas submarinas, ou então abaixo do nível da Terra, né, no subsolo, ou em lugares vulcânicos que possuem muita... É tudo subsolo, né, no meio das rochas e tal, a gente chama Eles de... não precisam de oxigênio. Não precisam, e se não me engano também, se você colocar oxigênio lá, elas não sobrevivem muito bem. Mas poderiam jogar no espaço, que não tem oxigênio. Eu não... agora tem que ver... Tem que ver do que elas se alimentam. Né? Elas se alimentam de matéria inorgânica, inclusive, né? É uma coisa bem louca. Elas estão bem próximas do estilo de vida que provavelmente tinham as primeiras células nessa questão da ausência de matéria orgânica para se alimentar e tal, que são as arqueias que a gente chama. E, pois bem, no Arqueano surge a vida. Parece oxigênio. Exato. Começa a vida unicelular e tal. Aí depois você tem o Proterozoico, que é o terceiro éon. Aí no Proterozoico surge a vida multicelular. Aí surgem o que a gente pode chamar de fato de vegetal, de animal e todas essas coisas, né? Quer dizer, isso mesmo, surgem os animais ali. E aí no finzinho do Proterozoico você já começa a ter várias faunas distribuídas pelo planeta. Por exemplo, tem a fauna de Ediacara, né, que é mais conhecida, que tem uns bichos super estranhos, com uns formatos esquisitos que a gente não está acostumado, então a gente tem até dificuldade de interpretar como eles eram. E aí depois passa do Proterozoico para o Fanerozoico. O Fanerozoico é o éon que a gente está hoje. É o Fanerozoico que é vida visível, digamos assim. Né? Cada éon são milhões de anos? Agora vamos lá, a medida. O Adeano é de 4,5 a 4 bilhões de anos. Aí o Arqueano é de 4 bilhões de anos a 2,5. Tá. Aí o Proterozoico é de 2,5 a 521 milhões. Tá. Aí já cai. E aí o Fanerozoico é onde a gente está até hoje. Então 521 até hoje. E aí o Fanerozoico é dividido em 3 eras. Tá. Aí tem o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. O Paleozoico é a antiga, né? Paleo. Mesozoico é a do meio, é o miolo do sanduíche. E o Cenozoico é a que a gente está hoje, né? Que Kenos quer dizer recente em grego. A gente está no Cenozoico? A gente está no Cenozoico, exatamente.
E aí, você tá falando de dinossauro, o Mesozoico é dividido em 3 períodos. O Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Aí os dinossauros surgem no Triássico e provavelmente... Eita, um dos fones... Ah, tá aqui, voltou. E aí no... ficou... Aqui ficou... Aí agora eu não tô me ouvindo. Ah, é? Então é só mexer aqui, ó. Então, vamos lá. Agora voltou. Não mexe mais, não respira. Tá. E aí os dinossauros surgem no Triássico, e é provavelmente também quando surge a linhagem dos pseudossucos que vai dar origem aos crocodilos. Então eles meio que têm... A linhagem tem mais ou menos a mesma idade. Agora, a linhagem dos crocodilos atuais, né, que é parecida com a... Provavelmente eles eram maiores também, né? Depende, tem de todo tamanho. É? Tinha de Porque todo naquela tamanho. época tinham bichos tão grandes assim. Na verdade, você tem a ver com uma questão de fisiologia. Né? Tem algumas fisiologias que permitem bichos maiores ou bichos menores, né? Não consegue chegar. E Eu achei que tinha a ver com a atmosfera. Tem o ambiente. com o Não. Então, na atmosfera tinha a ver com... No Paleozoico, quando você tinha... Durante a vida terrestre não tinha vertebrados, tinha invertebrados só. Os insetos atingiram tamanhos muito grandes. Então, eu ouvi falar. Os insetos, os artrópodes como um todo, né? Então, insetos, aracnídeos, centopeias, né? Os miriápodes e tal, todos eles atingiram tamanhos muito grandes. Tamanho grande, por exemplo, de uma aranha. Mas por quê? Mas o que tamanho, mais ou menos? Eu sei que tinha centopeia de mais de metro. Nossa! Tinha uns baratão desse tamanho, assim. Porra. Libélula de 70 centímetros. Agora, esse tamanho, esse aumento de tamanho, aí sim, tinha mais oxigênio na atmosfera. Mas a diferença da quantidade de oxigênio, ela só permite o aumento de tamanho em bichos que têm respiração traqueal. Ou seja, que o ar entra direto e como a respiração traqueal seria como se nós tivéssemos traqueias pelo corpo inteiro. Entendi. A gente só tem traqueia até o pulmão. E no pulmão, você tem uma troca gasosa que leva para o sangue, e aí é o sangue que distribui para o corpo todo. Entendi. Os artrópodes, eles não têm isso. Os artrópodes, eles têm traqueia... Os artrópodes não, os insetos, né? Os artrópodes terrestres. Eles têm um sistema de traqueias, eles não têm vasos sanguíneos. Então, as traqueias levam até o corpo todo. Então, a quantidade de oxigênio faz diferença, porque aí vai chegar direto. Então, com o aumento da quantidade de oxigênio, eles podem aumentar mais, porque eles têm como ter energia suficiente para todas as células deles. Aquele corpo, né? Quando diminui o nível de oxigênio, aí eles acabam reduzindo de tamanho. Vertebrado não faz diferença, porque vertebrado tem ou pulmão ou brânquia, né? Mas enfim, na vida terrestre é pulmão. E aí a quantidade de oxigênio, na verdade, não vai fazer ele aumentar de tamanho ou não, porque a troca gasosa é no pulmão, e aí só pode ir... Tem um limite. É mais ou menos assim, com o sistema de traqueias, é como se fosse um lugar em que pode entrar um monte de gente sem o limite da coisa. É como se você pudesse encher uma estrada assim e a galera vai andando. Com o nosso sistema, é como se você só pudesse trafegar num carro que só cabe 5 pessoas. Então, tipo assim, não adianta você ter muita gente esperando. No carro só cabe 5, meu amigo. Então, tem que fazer várias viagens. Na verdade, é um carro atrás do outro. Tá. Entra todo mundo, vai. Aí entra e vai. Que é quando passa a hemácia lá e tem a hemoglobina que faz a troca lá, prende o oxigênio, libera o gás carbônico e vai até a célula. No caso dos insetos, não precisa. É todo mundo a pé e vai quantas pessoas derem. Então... É por isso que não faz diferença pra gente a quantidade de oxigênio, porque vai ter que caber tudo no carrinho. Então, entendi. E para as plantas, fazia diferença? Tinha árvores maiores, plantas maiores? Tinha plantas maiores de outros grupos. Então, tinha plantas maiores, por exemplo, de um grupo que hoje a gente chama de... Hoje são os licopódios, né? Eles são uma parte do grupo de plantas com vasos condutores sem semente. Elas se reproduzem por esporos, né? Então elas não têm sementes. Os licopódios atuais... não passam de 1 metro de altura, 1 metro e pouco de altura. São as plantas bonitas, inclusive. E aí, naquela época, você tinha licopódios... 20 metros, umas coisas assim. Se não me engano, algum paleobotânico aí vai me xingar. Aí botânica não é a minha área, pode ser que eu me engane um pouco, mas... Você tinha árvore daquela época, é que não dá para chamar de árvore, mas que seja. Árvore de uns 30 metros de comprimento, que aí você vai ver, era, sei lá, cavalinha. Aquelas que dá perto d'água, assim. Tinha cavalinha de 30 metros. O pessoal tinha lá naquela época lá, mas aí é bem antigo. Muito antes de surgir dinossauro, mas muito antes. Antes dos dinossauros. Quando surgiram os dinossauros, você tinha samambaias muito grandes,
Hoje você ainda tem alguns exemplares vivos aí dessas linhagens, que nem o samambaiaçu que a gente tem, né? Já vi samambaia muito grande. Samambaiaçu é bem alta. Naquela época você tinha umas from hell também, que, sei lá, vários e vários metros de altura, e florestas inteiras dessas samambaias. E aí você tinha já plantas que a gente chama de gimnosperma, né? Que são pinheiros, por exemplo, o ginkgo biloba, enfim, todas essas daí você tinha já naquela época do começo do surgimento dos dinossauros, só que aí essas plantas, elas não eram tão numerosas. Aí você teve alguns eventos no final do Triássico em que você teve uma diminuição da umidade do planeta, um aumento dos desertos, de áreas secas, e aí as samambaias não aguentam tanto isso daí, elas dependem mais de água, os pinheiros eles conseguem aguentar mais tempo de seca, e aí eles aumentaram de tamanho, e aí quando surgem os dinossauros maiores, aí era mais pinheiro mesmo. Pinheiro assim, a gente chama, né? De várias famílias diferentes também, de novo. Os botânicos vão falar, não, mas não é pinheiro, isso daqui não é um pinheiro, isso daqui... Mas só pra gente poder entender, isso né? daqui é um... como é que é o nome daquela árvore de cemitério lá? Caramba. Cipreste. Não, isso daqui não é um pinheiro. Chorão, não, sabe aquelas que... Não, isso daqui não é um pinheiro, isso daqui é um cipreste. Não, tudo bem, mas são essas árvores aí que dá pinha, né? Que dão pinha. Essas aí... Então, se você voltasse pro Jurássico hoje, você ia ver florestas de pinheiro, algumas de samambaia, e achar estranho não ter flor. Porque ainda não tinham as plantas com flor. E, no final do Jurássico já tinha, mas provavelmente elas não eram muito numerosas, porque a gente quase não acha fóssil delas no Jurássico. Mas por que não tinha flor? O que precisa para aparecer flor? É uma coisa mais... precisava evoluir. É uma evolução. Exato, não acontecia, né? Evolução no sentido não de progresso, né? Evolução no sentido de surgir um troço diferente que funcionava muito bem.